Então, fala pessoal. Então, seguindo aí a saga ali de Entendendo Miragem, eu vou postar um videozinho de rotação amanhã, a princípio. Então, eu pensei em lançar esse aqui primeiro para dar uma explicadinha. Então, algumas coisas que eu não tinha percebido do Miragem até jogar com ele, né? Eu imaginava que tinha algo assim, por exemplo, essa passiva aqui. Essa passiva não, a da exaustão do eletro eu sabia. Essa passiva do Stygian Volt, né? Que a skill elétrica dá um Voltaic e a skill Umbro dá um Stygian. Aí quando tu tem os dois, ele dá o Stygian Volt, que aumenta o dano do Mirage por 60 segundos, né? Que é uma passiva muito importante. E também os Engravings eu não tinha lido, eu comecei a jogar com ele só batendo, experimentando, pegando o time das skills. E teve mais alguns detalhezinhos que eu aprendi. Principalmente, aqui também tem a questão do dash, ter quebra de armadura aumentada. Então ele é muito bom para ser usado na borboleta, tá pessoal, do Kraken. Visto que aquela borboleta com quebra de... a escama da borboleta com a quebra de shield é mais fácil de quebrar. Além disso tem a questão dos Engravings aqui. Então primeiramente nós temos aqui a Extraordinária, né? Então o ponto importante que eu queria é aqui. Então ela aumenta para mais 2 adagas da passiva. E os ultimates consomem 2 barras para dar dano a mais. Certo? O que isso acontece? O que isso acarreta? Ele faz com que pra gente ultar a gente tenha que ter pelo menos 3 barras. Ah, Nissé, por que 3 barras? Porque daí a gente tem a questão da superior aqui, ó. Que castar a Momentum Blade antes de uma skill aumenta o dano dela em 20%, certo? Isso aqui foi no buff, tá pessoal? Era 10%. Se vocês olharem aqui, infelizmente ainda tá um pouquinho bugado. Vou mostrar pra vocês, ó. O visor aqui tá bugado, tá em 10%. Cadê? Aqui, ó. Mas é 20, tá? Eu mandei uma mensagem pro suporte pra verificar isso e conforme eles vão me avisando, eu deixo aí também. Então faz com que a gente queira ter 3 passivas destacadas. Por quê? Uma da Momentum e 2 da ult, certo? Além disso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na superior que é bom lembrar. Ela aumenta a questão da energia ganhada. E que a Momentum também vai contar naquela passiva, tá? De usar uma Eletro, uma Umbro, certo? Algumas coisas então que eu percebi. Eu acabei usando esse set de skill, tá? Essa skill Eletro aqui, normalmente eu não sou muito fã dela, mas é porque eu tava usando ela assim. E daí toda vez que eu ia usar passiva ela já era Eletro. E eu não gostei disso. Então assim, eu tenho 2 skills que são rápidas, eu consigo castar as duas, então aqui ó. Consigo usar as duas e estacar sempre aquela passiva do Stygian Volt, né? Então fica muito fácil. Não preciso quase nem pensar, é só ir usando as duas aqui estacando, tá? Fora isso, tem algumas questõezinhas, por exemplo, do meu start. Tô fazendo um start padrão, que seria esse aqui, ó. Tá? Aqui acho que eu errei, na verdade. Agora foi. Tá? Aí depois dá pra usar o gato aqui, e as skills vão voltando, então fica mais ou menos assim. Tem uma ordenzinha ali que eu ainda tô adequando. Tá, mas em 30 segundos aqui tá bom, eu tô ajeitando o final da rotação agora. Tá? E então, o negócio é que depois de cada skill importante a gente, antes no caso de cada skill importante, a gente vai querer usar uma momento. Usei uma momento, usei. Tá? Então a rotação fica um pouco dinâmica. Claro, a gente tá recuperando energia numa taxa menor do que no nível 60, mas com a técnica Transcendente Imagina-se, né, que se for exatamente o que tá lá no Borhart, que diz que
a cada ataque causado a gente ganha uma adaga, então a coisa vai ficar um pouco mais dinâmica, né? Porque vai estacar muito mais rápido, vai poder ficar spamando no Momentum Blade o tempo inteiro, tá? Aqui outro fator que eu gosto bastante é a questão do usar o gato depois da segunda ult. Tô adaptando isso ainda, mas eu dei a ult gato, porque ele vai diminuir o cooldown dela e vai fazer com que lá no final da rotação a gente consiga usar uma ressonância mais ou menos ali nos 30, 35 segundos faltando pra buffar essa ult, e depois lá nos 10 a 15 segundos uma outra ressonância pra buffar essa ult, certo? Aproveitando o efeito da ressonância 2 vezes, certo? Tem algumas questões que eu ainda tô vendo do Mirage, por exemplo, a questão do quarto andar, então dá pra subir no quarto andar, dá pra lançar umas skills aqui em cima que pegam no chão, tá? Então é bem simples, segundo andar, 3, dash, cancela. Câmera boa. Então, ó, segundo andar, 3, dash, esquiva, tá? E dá pra castar ult daqui de cima sem problema algum. Mas no cenário de PVP mesmo, tá? Tem algumas animações que a gente pode cancelar, então aqui, ó, por exemplo, pulinho, né? Aqui, dash. Na verdade, só o pulinho já serve, né? Tá? Ah, as estrelinhas também. Só tem que cuidar justamente com isso, cedo demais, tá? Sobre a questão das ultimates, cara, eu testei ali e eu consegui segurar. Então aqui, ó, 981. Dá um toque. Tava mais ou menos na mesma. Tá, se a gente destacar aqui, por exemplo, .7, na verdade tô dando 6.5. Eu não vou refazer todo o teste aqui não, mas a diferença é mínima. Então o ruim de segurar é que tu vai perder tempo lá, o bom é que tu fica meio safe lá em cima, tá? De resto é mais ou menos isso, conforme eu for aprendendo alguma coisa eu vou trazendo aqui. Mas acho que a ideia inicial é essa. Logo mais tem um videozinho de rotação aí pra vocês também. Tamo junto e até a próxima.